Convido você a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 e 18. Assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Nem você pode se assentar, só até aí. Meus amados irmãos, Paulo ele não foi pego de surpresa com o ataque espiritual que ele estava sofrendo. Paulo ele não foi surpreendido porque algo espantoso teria acontecido. Não foi isso. Não é isso que nós encontramos aqui. Nós encontramos alguém que entendia o que estava acontecendo, sabia atitudes que ele precisava tomar na vida cotidiana, na prática, mas que ele também precisava ir para o combate, usando as armas espirituais. Paulo reagiu naquelas 3 esferas que nós estávamos vendo, mostrando como nós batalharmos espiritualmente de forma bíblica. Primeira, consciência, a maneira de nós pensarmos. Nós já vimos sobre o que é a batalha espiritual bíblica, conhecendo o inimigo, características do império das trevas, da sua atuação. Nós vimos também de que, apesar do inimigo ser forte, nosso Senhor é infinitamente incomparável, está acima. E em um determinado momento, o diabo e seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. E que a nossa posição em Cristo é estarmos acima deles. E muito em breve, Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Então, e essa parte da consciência. Vimos também sobre o discernimento. É importante discernir se aquilo é uma reação, uma atitude nossa, uma reação natural, se de repente não é Deus que está direcionando, ou se nós não estamos achando que está tudo bem e na verdade é um ataque das trevas. Nós precisamos ter essa leitura. Paulo, ele estava consciente de estar diante de uma oposição espiritual. Versículos que nós lemos mostram isso. Ele entendeu que a oposição que ele sofreu da perseguição daqueles homens ali em Tessalônica, que aquilo não era natural. Tinha um fundo espiritual que era maligno, que era das trevas. E aí, dentro do discernimento, vale a pena eu ressaltar algumas coisas aqui importantes, que talvez alguns irmãos não tenham compreendido. Quando eu falei sobre a reação às atitudes, reação natural às nossas atitudes, eu não quis dizer com isso que toda reação às nossas atitudes é uma reação natural. Por exemplo. E, aliás, nem as nossas atitudes, nem sempre elas são naturais de nós mesmos. Tem atitudes que nós tomamos que, se você for analisar na verdade, você fica pensando assim, gente, eu nunca fiz isso. Por que veio isso na minha mente e eu tomei essa atitude? Possivelmente. Foi uma sementinha lançada das trevas para você tomar aquela atitude. E aí a pessoa reage. A reação é natural, mas às vezes as trevas potencializam essa reação. Viu que você vacilou em determinada coisa, que você não estava atento, não estava vigilante. Então, é natural que a pessoa reaja, mas aí o diabo e seus demônios, eles intensificam aquela reação. Aí sim. Então, para os irmãos entenderem isso, que eu creio que não ficou muito claro isso. A atitude, às vezes, que nós tomamos, às vezes a gente nem percebe, meu Deus, por que eu fiz isso? Pode ter sido, sim, um ataque das trevas, te lançando aquele pensamento, você não vigilante, não cheio do Espírito Santo, tomou aquela atitude. E a reação natural da pessoa, ela é potencializada pelos demônios também. Isso acontece, para que isso fique claro, tá? Uma outra coisa, quando eu falei para a gente discernir se aquilo não era pecado, e a gente querendo colocar culpa
no diabo e nos demônios, nós não podemos ignorar que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Mas quem é o tentador? Não é o próprio diabo? Então, sim, o diabo ele fica nos instigando a nós tomarmos algumas atitudes que são pecado. Ele nos instiga assim. A responsabilidade é toda nossa, não é dele. Ele pode nos tentar. O diabo, por exemplo, tentou Jesus no deserto. Tentou Jesus. Jesus pecou? Não. Então, ele tenta sim, tá? E uma outra coisa, aí, se ele não te tentou, foi a sua própria natureza, e aí você cai, quando você cai, aí é um prato feito. Aí ele, poxa, já que o Geraldo abriu porta, já que o Geraldo, então, ele pecou, caiu naquilo, eu vou fazer ele ir mais fundo naquela atitude, naquele pecado. Então, ainda que não seja um ataque específico, exclusivo das trevas, ainda que seja uma reação à atitude, ainda que seja no contexto do pecado, nós temos, sim, às vezes, a ação demoníaca nisso. A gente não pode ignorar essa realidade. Amém, meus irmãos? Os irmãos entenderam isso? Isso fique muito claro, tá? Para os irmãos não acharem que, daqui a pouco os irmãos vão achar que eu não creio que não existe batalha espiritual. Pelo contrário, senão eu não estaria compartilhando isso aqui com os irmãos. Uma outra ressalva importante quando eu falei sobre discernimento, que eu falei do dia da vassourada que nós levamos, eu lembro que eu não falei naquele dia, a vassourada que nós tomamos não foi do endemoniado, tá, irmãos? Que isso fique muito claro, né? Não foi uma vassourada do endemoniado. Uma pessoa vizinha que ouviu o que nós estávamos fazendo, ou botou o olhar por cima do muro, viu e foi lá para tirar satisfação com a gente, da gente estar ali expulsando aquele demônio, né? Então, para que fique claro isso também. Paulo, ele agiu também no comportamento, a segunda esfera, o segundo ser, que aborda a nossa prática de vida, né? O como viver. Paulo, antes, ele enviou Timóteo e depois escreveu a carta para instruir os irmãos em Tessalônica. Capítulo 3, dos versos 1 a 8, nós lemos isso. Olha, enviei Timóteo porque eu temia que o tentador roubasse a fé de vocês. Ele fala isso. E aí nós vimos que dentro dessa esfera do comportamento é importante a nossa vigilância, é importante a nossa postura de servo de Deus, a postura cristã, a conduta cristã, e nós entendermos que essa batalha precisa ser batalhada em unidade com os nossos irmãos. A batalha não é sua, a batalha é nossa. Se você está passando por ataque espiritual, você precisa compartilhar com o seu pastor. Você precisa compartilhar com o pastor Júlio, com a sua esposa Vânia. Se você ainda não vai compartilhar com eles diretamente, com um irmão na fé, maduro, para te ajudar em oração, para que vocês juntos, para que ele possa te ajudar nesse combate. Então a batalha é nossa, a batalha não é individual, ela é nossa. Nós não somos corpo. Se você está sofrendo, eu estou sofrendo também. Se teu irmão está sofrendo, o outro está sofrendo também. Então nós precisamos batalhar juntos pela fé, é uma batalha em unidade. E hoje, especificamente, eu quero entrar no que nós vamos falar sobre o combate, o como lutar. Como lutar. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, vá por favor, versículo 9. Paulo não só ficou na consciência e também não ficou só na atitude do cotidiano. Paulo reagiu espiritualmente, ele usou armas espirituais. Nós não podemos deixar de nos atentar a isso. Por exemplo, ele diz assim, escrevendo aos Tessalonicenses: porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Uma pausa.
Versículos 17 e 18 do capítulo 2, versículos iniciais. O que nós vimos? Olha, ainda que estejamos separados fisicamente, mas não do coração. Tentei estar com vocês mais de uma vez, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Ele ficou só nisso, não. O versículo 10, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto. Ou seja, combatendo espiritualmente, para que essa oposição espiritual ela retroceda em nome de Jesus. Então ele reagiu espiritualmente. Ele foi para o combate. Aí continuando, versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Obrigado, Senhor. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Paulo orava. Ele não apenas, ele orou por aquela questão, como ele ensinou os Tessalonicenses a orarem. Capítulo 5 dessa mesma carta, versículo 17, instruções finais. Orai sem cessar. Paulo orou para que aquela oposição espiritual ela retrocedesse. Paulo ensinou os Tessalonicenses a orarem, orar sem cessar, mas avança para o versículo 25. Ele pediu ajuda em oração. Irmãos, orai por nós. Por quê? Porque Paulo sabia que era a batalha que ele estava enfrentando para estar com eles. Ele precisava orar. Mas os Tessalonicenses também precisavam orar, porque eles também estavam debaixo de ataque, sofrendo oposição, perseguição, para que a fé deles fosse roubada. Eles também precisavam, eles mesmos, guerrearem pela fé deles. Mas não só isso, Paulo pediu que eles o ajudassem em oração, porque Paulo discernia que a batalha não é individual, mas é coletiva, é em unidade. Ele orava por ele, para que aquilo fosse vencido. Ele orientou os irmãos a eles mesmos orarem por si, mas ele também instruiu aos irmãos que os irmãos intercedessem por ele. E nessa rede de oração, Paulo estava batalhando espiritualmente e ensinando os Tessalonicenses a também batalharem pela fé deles. Nós precisamos, queridos, batalhar espiritualmente, porque agora é guerra. É guerra. E na guerra, como bons soldados, nós precisamos estar aptos para o combate, com atitudes e com armas espirituais. Eu enxergo, meditando nessas lições, eu enxerguei 5 atitudes no combate espiritual, pesquisando sobre versículos sobre batalha espiritual, sobre a reação ao ataque das trevas. Primeira delas, que eu vejo que é prioridade, vamos falar de 5, é a confiança em Deus. Segunda carta aos Coríntios, abra por favor. 2 aos Coríntios 10. Versículos 3 a 6. Paulo está fazendo ali uma defesa do ministério dele. E aí ele diz o seguinte, a partir do verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Você vê o discernimento espiritual dele. Eu estou nesse corpo carnal, porém, ainda que eu enfrente guerras e eu sofra nesse corpo carnal, eu não batalho na carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, do nosso combate, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento
à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Se os irmãos se lembrarem da oração que eu faço sempre antes das mensagens ou dos ensinos, eu menciono isso aqui. Eu menciono que as fortalezas sejam destruídas. Em algumas versões fala, destruindo argumentos, fala destruindo sofismas e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu oro exatamente isso aqui, em cima disso aqui. Para que todo entendimento distorcido da palavra, toda a fortaleza que é criada na nossa mente, no nosso coração, contra a verdade da palavra de Deus, isso seja destronado pelo Espírito Santo por meio da palavra que está sendo ali compartilhada. E levando todo pensamento cativo. Lembra o que é cativo? Está sendo preso, sendo levado cativo à obediência de Cristo. Ao invés do pensamento ficar um pensamento vagueando, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou voltar ao trabalho. Eu tenho que ver isso. Será que eu deixei a janela aberta? Está chovendo? Não. Mas que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Então, é importante isso. Então, Paulo mostrava a plena confiança dele em Deus. Ele sabia que sofria na carne, mas a batalha era com as armas espirituais. Armas espirituais de quem? Dele. É porque ele tinha uma vida de oração? É porque ele era um homem cheio da palavra? Não, o texto é muito claro. Mas sim, versículo 4, parte B, mas sim poderosas em Deus, não é na nossa força. Você não pode contra demônio nenhum, nem contra o diabo, nem nenhum ser humano, mas é o poderoso nome de Jesus. É em Jesus. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos confiando que as armas espirituais poderosas em Deus. E Paulo assim entendia. Primeira atitude é essa. Não é confiar em nós mesmos, mas confiar completamente em Deus. Segunda, Tiago, capítulo 4. E é interessante que talvez você se lembre, você talvez tenha assistido o filme chamado... Não estou fazendo propaganda, mas é porque se você assistiu, eu vou comentar, você vai se lembrar se você assistiu. O filme O Quarto de Guerra, quando a protagonista do filme, ela estava sendo discipulada, e aí, pela senhora, né, mais velha, quem ela estava ali intermediando para vender a casa, e a senhora começa a ensinar ela a palavra, e ela, no início, ela não estava muito bem com aquilo, e aí, de repente, ela resolve, de fato, se lançar a aprender de Deus, a ter um tempo devocional com Deus. Quem aqui assistiu esse filme, Quarto de Guerra? Muitos irmãos assistiram. E aí, em determinado momento, não estou falando se o filme é bom ou se é ruim, mas desse momento aqui, ela está lá no estudo dela, e aí, de repente, ela se depara com Tiago 4, versículo 7. E aí o Espírito Santo, lá no filme, né, começou a gerar no coração dela um entendimento dessa verdade, dividida em duas verdades contidas nesse versículo, e isso fez com que ela tomasse duas atitudes. Primeira, e foi exatamente no momento que o marido dela estava em viagem, estava traindo ela, jantando com uma cliente, uma colega de trabalho, alguma coisa assim. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é a primeira verdade. Nós queremos ir para a batalha espiritual e nós não nos sujeitamos a Deus. Nós queremos nos sujeitar à nossa vontade. Se você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, eu tenho um negócio para te dizer, amado irmão, amada irmã. Você não se manda. E nós agimos de forma orgulhosa diante das circunstâncias, diante das pessoas, diante de Deus, muitas vezes,
numa postura arrogante, jactanciosa, vaidosa, soberba, presunçosa. Estou falando de mim, tá, irmãos? Também. Mas eu acredito que alguns dos meus irmãos também, se não todos, em alguns momentos. E nós precisamos nos sujeitar a Deus. Deus nos orienta a ter uma prática de vida, nós queremos fazer outra coisa. Deus manda nós seguirmos pela esquerda, nós queremos seguir pela direita. Deus nos manda nós irmos em frente, nós queremos retroceder. O Senhor manda, na sua palavra, nós perdoarmos. Nós queremos argumentar e dizer, mas não fui eu que errei, ele ou ela que está errado comigo. Eu não tenho que perdoar ninguém. Nós não nos sujeitamos a Deus. E quando nós não nos sujeitamos a Deus, nós vimos até em 1 Pedro, na aula anterior, a dinâmica ali de Pedro instruir que sujeitai-vos uns aos outros, é porque o vosso adversário anda em derredor. É exatamente isso. Quando não existe essa sujeição a Deus, em humilhação a Deus, e orgulhosamente nós não queremos nem também nos humilharmos ao outro, em sujeição a Deus em primeiro lugar, as trevas, o diabo, os demônios encontram um ambiente preparado, o terreno fértil, para que o ataque ele seja cada vez mais atuante, forte contra a nossa vida. Então nós precisamos nos sujeitar a Deus. Se você não se sujeita a Deus, você está demonstrando que confia em Deus? Não. Se eu não me sujeito a Deus, eu demonstro que eu confio em Deus? Não. Então, precisamos nos sujeitar a Deus. A submissão a Deus é a segunda atitude, postura no combate espiritual. A primeira é a confiança, a segunda é a submissão. Quando aquela mulher, no filme, ela começa a orar em submissão a Deus, em quebrantamento, aí ela entendia que depois daquela oração era o momento dela ir para a guerra. Aí ela sai lá do quartinho onde ela estava, vai para a sala, e ali ela começa a repreender os demônios da sua família, do seu lar, repreendendo aquela oposição. Parte B do versículo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu confio que as armas são poderosas em Deus, eu confio em Deus, eu me submeto à vontade de Deus. E em terceiro lugar, eu resisto ao ataque das trevas, eu resisto. Resistir ainda não é o ataque, mas o resistir é você estar de pé, vem um ataque, estou aqui firmado, vem. É aquela posição de combate que você está ali preparado. Não é a posição de você estar prostrado com o ataque, mas é a posição de você estar firme em pé, aguardando o combate, preparado para você se defender e você atacar. Isso é resistir. E aí, nós muitas vezes não entendemos assim. Nós muitas vezes ficamos prostrados, caídos. É porque eu estou debaixo de um ataque espiritual. É verdade, irmão, nós sofremos ataques. Mas nós não tomamos um posicionamento de resistência. Você e eu precisamos resistir, irmãos. Até quando o diabo vai atacar a minha e a sua vida? Até Jesus voltar. Até quando nós estaremos debaixo de ataque espiritual? Até o Senhor nos buscar, até nós nos encontrarmos com Ele, irmãos. É simples assim. Mas isso é porque eu faço a obra de Deus? Não, querido, isso é porque você serve a Jesus. Lembra que a batalha é pela fé? Se você tem fé no Senhor, você está em batalha espiritual para roubar, para que o diabo, os demônios roubem de você a sua fé. Então quer dizer que mesmo se eu não me envolver, eu tenho evitado trabalhar na obra de Deus, porque eu ouço aí que tem as retaliações dos demônios e tal. De fato, isso existe sim, de fato existe. Mas independente disso, muito prazer, você já está na batalha. Você serve a Jesus? Você já está na batalha. Simples assim. Então você não pode e eu não podemos ficar prostrados. Nós precisamos ter uma postura de servo de Deus. Por isso que é importante aquela primeira parte da consciência, de sabermos que nós estamos assentados à destra do Pai com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de principados, potestades e dominadores. Quando nós temos essa consciência,
Então, se eu confio em Deus, a minha vida é uma vida em sujeição a Ele, eu não posso ficar prostrado aqui por causa do ataque do diabo. Eu preciso ficar de pé, firme, para que eu possa resistir. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos ter essa postura. Uma quarta postura, agora é a postura do enfrentamento, é a parte do combate. Marcos, capítulo 16, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 16. Veja o que o texto está dizendo. É Jesus trazendo uma instrução da chamada Grande Comissão, que aqui em Marcos é um pouco diferente. Tem alguns outros elementos que nós não encontramos em Mateus 28, por exemplo. No verso 17, Jesus diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Não é que seguirão ao pastor, não é que seguirá ao irmão ou à irmã, é que aqui nós não temos isso, né? Mas em alguns ministérios tem, ao irmão ou à irmã do círculo de oração. Não. Ao que crê. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, veio a esse mundo, viveu uma vida íntegra, nos ensinando como viver para a glória de Deus, morreu sem pecado, para a remissão dos seus pecados? Você crê nisso? Você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova que os seus pecados foram justificados, a culpa que era sobre você foi retirada? Você crê nisso? Você crê que Ele subiu aos céus, está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você? Você crê nisso? Você crê que Ele voltará para buscar a sua igreja, para que sempre nós estejamos com Ele? Se você crê nisso, olha o que o versículo diz: em meu nome expulsarão os demônios. O Senhor deu a mim e a você autoridade sobre todo demônio. Então nós sim vamos ter um momento do enfrentamento. É aquela hora de você chegar, você submisso ao Senhor, confiando nele, no posicionamento de resistência. É aquela hora que você discerne a batalha espiritual e você começa a clamar, não ao Senhor em sujeição, mas você começa a dar ordem às trevas, a você dar ordem aos demônios, os repreendendo, em nome do Senhor Jesus. Você precisa não ter medo disso, mas você entender que se você crê no Senhor Jesus, você recebeu a autoridade dada pelo Senhor para você repreender todo demônio, no nome do Senhor, em nome do Senhor. Não tenha medo, mas se você crer, você recebeu essa autoridade para o enfrentamento. E tem hora que tem enfrentamento, irmãos. Tem hora que tem enfrentamento, sim. Às vezes você vai estar lá no teu trabalho, aí daqui a pouco, de repente, vai acontecer uma situação, você vai discernir, você tem o Espírito Santo, você vai discernir que aquilo é demônio. O que você vai fazer? Pastor Júlio, estou aqui no meu trabalho, tem como se eu chegar aqui não? Não vai ter como, irmão. Você vai ter que expulsar em nome de Jesus. Não tem jeito. Vai ter que ser contigo, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. O enfrentamento, ele existe. Então, a quarta atitude é o enfrentamento, é saber que há um enfrentamento e não fugir do enfrentamento. Vai para a luta, vai para em santidade. Lembra, por causa do que a gente falou sobre o pecado? Em santidade, confiando em Deus, submisso a Deus, não prostrado, mas sabendo que você está em Cristo. Vai para a luta, em nome do Senhor Jesus. Só que tem coisas que são perigosas. O fato de nós estarmos em Cristo não significa que nós devemos debochar das trevas, irmãos, que nós devemos zombar. Tem gente que zomba, e aí é zombado por conta disso. Tem gente que age com uma presunção tão grande que, na verdade, não deveria ser essa postura. Qual é a postura com os demônios? Repreendê-los em nome de Jesus. Ponto. Se tem aquele que gosta de conversar, entrevistar, saber detalhes, tem aquele que muitas vezes age com zombaria, e não deveria ser assim. Eu aprendo isso, por exemplo, vá comigo à Epístola de Judas, no versículo 9.
nós aprendemos que confrontar não é afrontar, são coisas diferentes. Uma coisa é você ir para a luta no confronto, outra coisa é você afrontar. Moisés morre. A palavra diz que o próprio Senhor foi responsável pelo sepultamento dele, vamos dizer assim. O corpo dele não foi encontrado para que os israelitas pudessem sepultar. E aqui em Judas, no verso 9, nós encontramos algo muito interessante que Judas relata. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ponto. Arcanjo Miguel. Não era você nem eu, mas o arcanjo Miguel, que vários textos na palavra, foi aquele anjo enviado para resolver a situação. Por exemplo, lembra do caso de Daniel? Daniel, 21 dias em oração, em jejum, para discernir qual era o entendimento da visão. A resposta de Deus é enviada na hora. O príncipe da Pérsia, que eu entendo, por todo o contexto ali que está falando de uma entidade demoníaca, espiritual, agindo naquela localidade ali da Pérsia, impedindo que a resposta de Deus chegasse a Daniel. Deus mandou na hora. Daniel era tão amado, era tão crente, irmãos. Daniel era tão crente que Daniel, Senhor, não estou entendendo essa visão que o Senhor me deu. Me ajudas a entender? Na mesma hora o Senhor respondeu. Mas o que aconteceu? O príncipe da Pérsia impediu. O anjo fala, conta isso para ele. E aí ele fala, olha, Miguel teve que vir para poder batalhar. Aí eu consegui chegar, depois de 21 dias. Então Miguel, pensa no anjo guerreiro. Outros textos também mostram ele no combate. Pensa no anjo guerreiro que tem poder em Deus para a batalha espiritual. Ele não ficou zombando do diabo. Ele não zombou do diabo. Ele não afrontou o diabo. E nem falou, seja repreendido no meu nome, eu, o arcanjo Miguel, todo-poderoso. O Senhor te repreenda. Então, nós precisamos aprender isso. Não é o fato de nós termos a autoridade em Jesus que vai nos levar à afronta, de forma nenhuma. Então, primeiro, as 5 atitudes nesse combate. Confiança em Deus, a submissão a Deus, a resistência ao maligno, o enfrentamento e a não afronta. Amém? Agora quero falar sobre armas espirituais. 2 aos Coríntios, abra por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Paulo vem numa lista falando de tudo aquilo que ele sofreu, vivenciava, fazia como ministro de Deus. Aí no versículo 7, irmãos, eu encontro um negócio que para mim é maravilhoso. A construção do versículo, o que está sendo dito aqui, porque eu enxergo nesse versículo 7 o resumo das armas espirituais, eu entendo resumidas em 2, e ao mesmo tempo como elas são usadas, a forma como elas são usadas. As 2, vou resumir assim, e a forma como elas são usadas. Diz assim a palavra de Deus: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E talvez na sua versão não fale direita e esquerda, fale ofensiva e defensiva. Eu enxergo 2 armas, e essencialmente são essas mesmas. E as formas delas serem usadas. Quando o texto fala direita, aqui na minha ACF fala direita, na sua, não é de alguém aqui está falando ofensiva, ao invés de ofensiva, né? Tá. Ofensiva
A palavra que está traduzida como ofensiva na versão de vocês é um termo grego que significa direita. Por isso que nas outras versões é direita. Ofensiva, a direita. E onde está falando defensiva, está falando ofensiva, está escrito também defensiva. Defensiva é um termo grego que fala da esquerda. Ou seja, ataque na destra, pela direita, e a defesa na esquerda. Na esquerda, eu estou... Pensa no escudo. Na esquerda, eu estou usando o escudo para me defender. E na direita, eu estou com a espada para atacar. Né? Esse sentido. E aí, quando ele fala assim, na palavra da verdade, no poder de Deus, essas são as armas espirituais, irmãos. A palavra de Deus e o poder de Deus. A palavra de Deus e o poder de Deus. E nós encontramos essa verdade mais à frente, se o Senhor permitir, der tempo, lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo vai falar isso. Quando nós vemos aqui esse versículo, na Nova Versão Transformadora, olha como ele fica traduzido. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar, e com a mão esquerda para defender. Palavra de Deus e o poder de Deus. A palavra de Deus, a palavra da verdade, abra Mateus, por favor, Mateus 4. Se você recomeçou o plano de leitura bíblica, você passou por Mateus 4 essa semana. Se você ainda não começou, eu quero fazer esse convite a você, que eu tenho certeza que você vai crescer no conhecimento do Senhor, não só no conhecimento, mas na graça, porque se você medita em espírito, orando, e orando principalmente para que aquela sua meditação seja uma verdade na sua vida, como prática, Deus vai te acrescentando, você vai crescendo espiritualmente. Mateus 4, versículo 3. Tentação de Jesus, mas eu não vou ler todos os textos, mas só os textos, os versículos que falam de como Jesus reagiu. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 6. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Verso 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 9. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus mostrou que a palavra de Deus é uma poderosa arma espiritual. Palavra de Deus, irmãos. Não tem como estarmos em ataque espiritual e nós não mergulharmos na palavra, e nós não conhecermos Bíblia, e nós não termos o hábito da meditação contínua na palavra de Deus. Não dá para você conhecer, hoje eu vou ler um pouquinho de Salmo, vou ler o Salmo 23, uma interpretação às vezes até equivocada, porque, algumas coisas estão faltando, e eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Numa interpretação errada, aí medita lá no Salmo 23, eu sou ovelha do bom pastor. E, na verdade, você estava precisando meditar em algo que fosse te confrontar o teu pecado, fosse te mostrar que posicionamento você deve ter na caminhada cristã, mas você não gosta de ler Bíblia, como é que você vai ter Bíblia no coração? Não tem como. Na hora da pregação, de repente, você não está prestando muita atenção, sua mente fica voando, às vezes você nem abre a Bíblia, não anota nada.
Como é que você vai ter a Bíblia no teu coração para que você possa usar como arma espiritual? Nunca. Somente a partir do momento que você passar a amar a palavra de Deus. A palavra de Deus era verdade nos lábios do Senhor Jesus. A palavra de Deus precisa ser verdade no nosso coração e nos nossos lábios, no nosso caminhar, nossa prática de vida. É com a arma espiritual da palavra de Deus que nós vencemos. Segunda arma é o poder de Deus, irmãos. Porém, como nós temos o poder de Deus? Você acha que Jesus, aqui, Jesus, ele tinha o poder de Deus? Sim ou não? Rapaz, vocês titubearam, hein? Jesus tinha o poder de Deus ou não, irmãos? Sim. Tanto é que um pouquinho antes, no capítulo 3, final do versículo do capítulo 3, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, o revestiu de poder. Né? Então, sim, não só por isso, Jesus tinha uma vida de oração. Vários textos na palavra mostram que Jesus tinha uma vida de oração. Outra coisa, Jesus estava no deserto fazendo o quê? Comendo. Não, ele estava em jejum. Então, Jesus tinha o poder de Deus como homem. Não porque ele era Deus, porque ele se autolimitou no seu poder vindo aqui à terra, mas como homem, ele tinha o poder de Deus, que você e eu também podemos ter. Mateus, capítulo 6, veja como a oração, que é fundamental para que nós tenhamos o poder de Deus, como a oração é importante na batalha espiritual. A partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esse mal não é só o mal da prática do pecado. Me livra da minha natureza pecaminosa. Não, está falando livra-me das trevas, inclusive. Oração é fundamental na batalha espiritual, irmãos. Se nós não temos vida de oração, já era, nós vamos à lona. Você precisa ter vida de oração. Eu preciso ter vida de oração. Nós precisamos amar esse relacionamento com Deus por meio da oração. Cristão que não ora, de verdade, não é servo de Deus. Porque não tem fé para orar. Não tem relacionamento. Nós precisamos orar. E não é orar uma oração de Senhor, me dá, faz. Não, mas é a oração diária do relacionamento. É o relacionamento. Nesse relacionamento, o Senhor vai te revestindo de poder. Deve até orar por isso, inclusive. Outra coisa, jejum. Como o jejum é importante na batalha espiritual. Marcos, capítulo 9. Apesar de ser um versículo, alguns versículos que alguns dizem que não fazem parte dos originais. Discordo desses, porque para mim sim fazem parte dos originais. Marcos capítulo 9, verso 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Talvez quem aqui está com alguma versão, se você quiser levantar a mão, tá? A tua versão não fala jejum. Alguém está com alguma versão assim? Não? Louvado seja Deus por isso. Porque algumas, e que Marcos 9, 29, termina em oração, não tem em jejum.
ou quando tem, coloca em itálico, entre colchetes, querendo dizer que não faz parte do original. Certamente pessoas que não são afeitas, né, à prática do jejum. Jejum é para a igreja. Não dá, por exemplo, para a gente fazer aqui nessas aulas um estudo sobre vida de oração, um estudo sobre o jejum, mas eles são fundamentais para isso, oração e jejum, por meio dos quais, mais próximos do Senhor, nós somos revestidos do seu poder, em nome do Senhor Jesus. Agora, queridos, eu queria, para nós encerrarmos, dar um exemplo da igreja de Éfeso. Abra, por favor, não a carta aos Efésios, mas abra 1 aos Coríntios, capítulo 15. Por quê? A carta aos Efésios, ela termina... Abra 1 aos Coríntios, tá? Mas a carta aos Efésios, ela termina com aquilo que nós conhecemos sobre a armadura de Deus. E qual é o contexto disso, irmãos? Qual é o contexto da armadura de Deus? O contexto de uma igreja que vivia uma realidade, que eu vou falar com você aqui, e que Paulo estava mostrando a eles, que na realidade deles, e que na verdade é para todo cristão, mas para eles de uma forma muito intensa, eles precisavam estar revestidos de toda a armadura de Deus. Mas 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, esse é o capítulo que Paulo está defendendo a ressurreição, dizendo que a ressurreição é a verdade, dizendo que Jesus ressuscitou primeiro e que os que estiverem nele ressuscitarão depois. É o capítulo que ele fala que ele foi o último que viu o Senhor Jesus ressurreto, que ele é um nascido fora de tempo. Aí fala que foi semeada o corpo carnal, se ressuscitará em corpo espiritual. Fala de que veio o primeiro Adão e depois seremos transformados à semelhança do segundo Adão. E no final do capítulo fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. No meio disso, ele está argumentando a importância da ressurreição, que a ressurreição é verdade. Foi até um versículo que Lígia usou no outro dia, né, numa aula do pastor Júlio, um versículo que ela usou: poxa, se nós depositamos a nossa esperança só aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. É nesse mesmo capítulo. Aí no versículo 32, Paulo diz assim: se, como homem, combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que ele está falando? Gente, ele vai dando vários exemplos. Se isso, se aquilo outro, tudo isso foi em vão, porque não tem ressurreição, então vamos viver a vida. Do que ele estava falando? Gente, eu enfrentei a batalha que eu enfrentei em Éfeso em vão, porque não existe ressurreição? Então eu vou comer, beber e vou viver minha vida. É interessante essa referência que ele faz aqui. Se eu em Éfeso combati contra feras. Por quê? Porque Paulo entendia, ali ele sofreu uma perseguição, uma oposição, mas ele entendia que tinha um fundo espiritual. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, a terceira maior cidade do Império Romano e importante centro portuário e comercial. Nela estava o quartel-general de Satanás. Por quê? Ali tinha o templo da deusa Ártemis, ou Diana, né, no nome romano, talvez o maior edifício do mundo grego e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo gigantesco de adoração a Ártemis ou Diana dos Efésios. E ali havia uma grande estrutura econômica que girava em torno do templo e das imagens que eles faziam de escultura, para que as pessoas pudessem idolatrar a Diana dos Efésios. Então ali
Havia muitos livros de magia também que proliferavam na cidade. Então, a oposição visível era humana, que Paulo viveu ali. Mas ele entendeu que tinha uma forte influência espiritual. Por isso que ele fala, versículo 32 de 1 Coríntios 15, se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Olha o nível que ele chegou. Gente, eu passei o que eu passei por amor a Cristo e ao Evangelho, crendo na ressurreição, e vocês estão querendo me dizer que ressurreição não é verdade? Vão se converter. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo assim. Mas observa comigo, 1 Coríntios 16, avança para o capítulo seguinte. Paulo entendeu que estava debaixo de batalha, mas Paulo era bom soldado, irmãos. Olha o que Paulo diz, capítulo 16, versículo 8. Ele vem falando que queria estar com os irmãos, né? Aí ele fala o seguinte, versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Até aí tudo bem. Olha, eu por enquanto eu não vou me reunir com vocês, que, rapaz, surgiu uma oportunidade aqui de pregar o Evangelho, eu preciso fazer a obra de Deus. Mas ele complementa, e há muitos adversários. Irmãos, primeiro ele fala no capítulo 15, eu enfrentei as feras. No capítulo 16, eu vou ficar porque ainda preciso continuar enfrentando as feras. Paulo era bom de combate, irmãos. Nós precisamos ser bons de combate. Nós não podemos temer a oposição espiritual. Paulo preferiu ficar ainda um tempo em Éfeso, disposto a perseverar na batalha, onde o império de Satanás havia sido estremecido, irmãos. Foi um estrago que Deus fez ali em Éfeso. Foi um estrago, porque ainda havia ali um bom número de pessoas que iriam render a sua vida ao Senhor. E por que essa associação de 1 Coríntios e a igreja em Éfeso? Paulo escreveu 1 Coríntios no final dos 3 anos dele em Éfeso. Aqui quando ele fala assim, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Onde é que ele estava? Em Éfeso. Ele estava lá ainda, escrevendo aos Coríntios. Preocupado, como os coríntios haviam recebido uma de suas cartas, talvez uma até que nós não tenhamos registro dela, dá a entender que tem uma das cartas que Paulo escreveu não chegou até nós, Paulo enviou Tito para lá. Tito foi até Corinto. Nesse meio tempo, antes de Tito retornar, as coisas se acirram em Éfeso e Paulo precisa deixar a cidade. Atos 21 fala isso. E aí ele vai em direção a Troade. Depois de Troade ele vai encontrar com eles na Macedônia, recebe o consolo de Tito. Quando Paulo fala, recebi o consolo de Tito, então é uma pregação que Jéssica trouxe há 1 ou 2 meses atrás. Qual era esse contexto? Era o contexto de que ele estava preocupado se os irmãos em Corinto tinham recebido bem a carta que ele havia mandado. E ele foi obrigado a deixar Éfeso, preocupado como é que os irmãos em Corinto estavam, se bem ou não, de acordo com aquilo que ele tinha escrito. E quando Tito chega, ele é consolado, sabendo que correu tudo bem. Mas aí, irmãos, de lá da Macedônia, provavelmente em Filipos, depois que ele foi obrigado a sair de Éfeso, cerca de alguns meses após ter enviado a primeira carta, essa que nós lemos esses versículos aqui, ele escreve a 2 aos Coríntios e faz um relato muito forte, irmãos, sobre a oposição espiritual, que eu preciso ler com você, 2 aos Coríntios 1. 2 aos Coríntios 1. Algo aconteceu. De tamanha forma que ele pensou que ia morrer. 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Onde é na Ásia? Em Éfeso, de onde ele tinha escrito alguns meses antes a primeira carta.
e que ele falou que enfrentou as feras e que ia ficar ainda lá um bom tempo, que abriu uma porta e que tinha adversários para enfrentar. Pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo pensou que ia morrer. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Lembra da importância da confiança em Deus? Confiando em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. O que Paulo está dizendo? Gente, lembra aquele pessoal que eu falei que eu enfrentei as feras? Lembra que eu falei que eu ainda tinha muitos adversários para enfrentar? Pois é, eu achei que eu ia morrer. Mas Deus foi tão maravilhoso que me livrou. E me livrou, sabe por quê? Porque as igrejas estavam orando por mim. Era por isso que ele ensinava as igrejas, orem por mim, orem por mim, orem por mim. Ele sabia que a igreja estava intercedendo por ele. Por exemplo, nosso pastor vai para a missão, tem ido para a missão, por esse Brasilzão aí. Provavelmente esse mês vai estar viajando também com a sua esposa. O que nós temos que fazer aqui pela vida dele? Interceder, pela vida deles. Interceder, orar. Sempre. Claro que as demais igrejas também. E também sei que fazem isso, conversando com os demais pastores. Nós precisamos orar. Sempre. Os irmãos que vão às ruas para trabalhar, né? O que nós precisamos fazer por esses irmãos? Orarmos por esses irmãos. Os irmãos que estão aqui dentro ensinando, jovens, crianças, discipulado. O que nós precisamos fazer por esses irmãos? Orarmos por esses irmãos. Sempre. Sempre orando uns pelos outros. E Paulo sabia dessa importância. Lá em Atos, no capítulo 19, dos versos 12 a 20 e 23 a 31, nós vemos, não vou ler com os irmãos, mas nós vemos ali uma oposição espiritual muito grande. A Bíblia fala que muitos que seguiam as artes mágicas as abandonavam e levavam livros para serem queimados publicamente. Eles confessavam os seus pecados. Aqueles homens que eram oprimidos pelas trevas, eles eram libertos e muitos demônios saíam deles. Está lá em Atos, no capítulo 19, versículos 12 a 20. E do 23 ao 31 aconteceu esse alvoroço. O alvoroço em que as pessoas, alguns artesãos que fabricavam as imagens de Diana dos Efésios, estava tendo queda no arrecadamento, porque menos pessoas estavam comprando, porque estavam se convertendo ao Evangelho. Então, o que ele fez? Ele armou um alvoroço para falar que Paulo e os demais irmãos estavam perturbando ali. E o lucro deles estava, ele fala isso, o nosso lucro, estou com medo do nosso lucro, a nossa fonte vai secar. E armam um alvoroço para que Paulo e os demais irmãos fossem presos. Não chegaram a ser presos naquele momento ali, mas houve um alvoroço terrível. Ele incitou tanto a multidão, que a multidão por 2 horas ficou exaltando Diana dos Efésios. Grande Diana dos Efésios, grande Diana dos Efésios, grande Diana dos Efésios. Atos nos mostra isso. E depois desse grande alvoroço, o que Paulo fez? Ele falou, não dá mais para ficar aqui em Éfeso, vou ter que ir embora. Por isso que ele sai de Éfeso e relata ali. Então, dentro desse contexto, irmãos, é que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Eu quero que você abra, por favor. A carta aos Efésios. Esse é o contexto daqueles versículos da armadura de Deus. O contexto de uma igreja que estava debaixo de forte oposição espiritual. Paulo, nos capítulos 1 a 3 de Efésios, Paulo trabalha o que com os irmãos? Quem lembra do primeiro C, que a gente está tratando aqui nessas aulas? Quem lembra do primeiro C?
Ninguém? Oi? Confiança? Não, confiança em Deus é a primeira atitude no combate espiritual. Faz parte da aula, mas dentro das três esferas. C. Hoje nós estamos vendo o terceiro C, combate. Qual o primeiro C? Consciência. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele está trabalhando a consciência dos Efésios. Ele está trabalhando, explicando para eles quem Jesus é, o que Jesus fez por eles e quem eles são em Cristo. Mostrando a elevada posição em Cristo, as bênçãos concedidas aos santos. Lembra? Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso é dom de Deus, não vem de vós. Nesses capítulos, Paulo está tratando a consciência deles. A salvação pela graça de Deus por meio da fé, que como corpo nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Paulo está trabalhando a consciência deles nesses primeiros capítulos. Depois, do capítulo 4, no versículo 1, até o capítulo 6, no versículo 9, Paulo está tratando do segundo ser. Os irmãos se lembram? Oi? Não entendi. Discernimento? Não, discernimento faz parte da consciência. Comportamento, é isso aí. Segundo C, comportamento. Pode ver, irmãos, capítulo 4, Paulo está tratando do comportamento deles. Aqui, ó. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele vai estar tratando do comportamento. Versículo 17 do capítulo 4. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, em vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, comportamento. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos menos uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Comportamento, postura de crente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Comportamento. Capítulo 5 ele continua. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Comportamento, 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 comportamento. Aí ele entra nos deveres, fala do enchimento do Espírito. Não vos embriaguem com vinho, comportamento, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Versículo 22 começa a tratar do comportamento no meio da família. Depois ele parte no capítulo 6, falando de família ainda. Ele fala depois, a partir do versículo 5, do 5 a 9, sobre a relação de trabalho. Aí ele chega no versículo 10,
do capítulo 6. Primeiro trabalhando a consciência e depois o comportamento dos Efésios. Aí ele entra na armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma pausa. Quem é o Senhor? Não é a palavra? Jesus não é o verbo? Ele não é a palavra de Deus? Fortalecei-vos no Senhor. Fortaleça-se na palavra da verdade e na força do seu poder. Palavra de Deus e poder de Deus. Lembra que nós vimos as armas espirituais? Palavra de Deus e poder de Deus. Palavra de Deus e poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu concordo com que, assistindo uma vez uma mensagem de Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre 7 razões por que precisamos ser revestidos de poder. Ele falava o seguinte: a primeira, porque nós lutamos com um inimigo poderoso, maior do que nós, o diabo. Segundo, porque nós lutamos contra um inimigo maligno, mundo tenebroso, trevas desse século. Nós lemos aí no verso 12. Terceiro, porque o inimigo contra quem nós lutamos, ele é astuto. Ele usa de ciladas, de estratagemas. Ele nos estuda. Ele não vai atacar direito. Lembra? Ele anda ao derredor, bramando como leão, rugindo como leão, buscando alguém que ele possa tragar. Quarto, porque nós lutamos contra um inimigo que nos aperta dia mal, quando vem o dia mal. 5, porque lutamos contra um inimigo que não desiste, quando nós não lemos, mas no versículo 13, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, tem um depois, Eu posso me revestir de toda a armadura de Deus, mas se eu descuidar, eu vou continuo sofrendo ataque. 6, porque esta luta é espiritual e nós precisamos de armas espirituais. E 7, para termos intrepidez na pregação do Evangelho. Eu concordo com essas 7 ponderações dele, porque nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. E aí, dos versículos 11 ao 18, nós vemos Paulo relatando algo que ele estava em prisão, ali em Roma. E ele estando em prisão, ele via o soldado romano, via os componentes da armadura dele, e ele ia fazendo essa associação. Você provavelmente sabe disso. Só que, irmãos, eu não vou explicar aqui cada um desses componentes da armadura. Você sabe por quê? Porque cada componente da armadura de Deus, para mim, meditando nisso aqui, todos eles estão falando da palavra de Deus. Todos. Quando o texto fala aqui, versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Depois o texto continua, e vestida a couraça da justiça. Como é que eu aprendo a justiça, como andar em justiça? Por meio da palavra de Deus. Como eu aprendo que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita em Cristo Jesus? Pela palavra de Deus. Como é gerada, eu me rendo a Cristo diante dessa verdade, da justiça de Deus? Pela palavra de Deus. 15. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Palavra de Deus. Não tem como ser diferente. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Como é que a fé é gerada no meu e no teu coração, irmãos? Pelo ouvir. O ouvir do quê? Da palavra de Deus. Está falando da palavra. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Como é que você e eu tomamos consciência da salvação que há em Cristo Jesus?
Por meio da exposição do Evangelho, da Palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Para mim, todos os componentes estão falando da Palavra de Deus. Só que, olha que maravilhoso, irmãos, versículo 18. Como é que eu faço isso? Como é que eu me revisto de toda a armadura? Usei a arma espiritual da palavra. Como é que eu me revisto? Orando em todo o tempo. Oração. Com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Essa é a batalha espiritual bíblica, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina que para batalhar espiritualmente é necessário, primeiro, a consciência, segundo, o comportamento e, em terceiro, o combate. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, quero te dar graças por essa manhã, te dar graças, Senhor, pelo ensino da Tua Palavra. Obrigado pela vida dos Teus servos, ó Pai, que aqui estão. Obrigado pela vida daqueles que também não puderam vir. Pai, que esses ensinos fiquem selados no nosso interior, selados no nosso coração, selados na nossa vida, Pai, para que nós possamos de verdade entender que o Senhor nos deu algo tão precioso, que é a possibilidade, Pai, de nós batalharmos pela nossa fé, a não sermos roubados, Senhor, mas nós mesmos batalharmos e ajudarmos nossos irmãos, orando juntamente com eles nessa batalha. O Senhor nos ensinou, Pai, a importância de saber que o Senhor é que comprou essa briga desde o início, e o Senhor já nos garantiu a vitória, em nome do Senhor Jesus, pelo entendimento de que nós estamos assentados em Cristo Jesus, nosso Senhor, aí ao seu lado, Senhor, muito acima de principados, potestades e dominadores. Ajuda-nos, Senhor, a entendendo isso, Pai, a nós termos uma prática de vida cristã, a um comportamento cristão verdadeiro, genuíno, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a discernir quando é uma direção Sua, ou quando é algo natural, ou quando é uma reação ao que nós fizemos, ou até quando é consequência do nosso pecado, Pai. Nos ajuda, Pai, a nós irmos para o combate, ó Pai, com as atitudes corretas, confiando em Ti, confiando no Senhor, confiando que as armas em Ti são poderosas, sujeitos, submissos à Sua vontade, de pé, Pai, resistindo ao diabo, não prostrados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse entendimento e de que o enfrentamento, ele vem sim, ele acontece, nós precisamos estar preparados. E que ajuda-nos a não irmos para a afronta, para a zombaria, mas irmos no nome do Senhor Jesus. E que nesse combate, Pai, nós estejamos revestidos de toda a Tua armadura, Senhor, usando a Tua santa e poderosa palavra, destruindo, Pai, fortalezas, Senhor, que se levantam, Senhor, contra a Tua vontade, mas também, Pai, em oração e jejum, como aqueles que buscam de Ti o revestimento do alto. Ajuda-nos a entender isso, a colocar isso como prática de vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos confiados em Ti, gratos a Ti, e que toda oposição maligna, que todo levante do diabo e de qualquer demônio contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos irmãos, nós nos levantamos agora em guerra, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido contra os lares, contra as famílias, contra as casas dos servos de Deus, trazendo confusão, briga, intriga, em nome de Jesus, todos os demônios sejam repreendidos, em nome do Senhor Jesus, que toda artimanha das trevas caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que todo levante contra a saúde, contra o trabalho, contra a fé, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos familiares, contra a vida dos nossos irmãos em Cristo, contra a vida dos nossos pastores. Sejam todos repreendidos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E que toda retaliação contra as nossas vidas caiam por terra, em nome do Senhor Jesus.
Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor. Adestra as nossas mãos para a guerra, Senhor. Porque agora é guerra, nós precisamos ir para a guerra, Pai. Em nome do Senhor Jesus.